Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num livro que, olha, muita gente com certeza já ouviu falar. Hábitos Atômicos, do James Clear. E a promessa do livro é grande, né? A ideia de que pequenas mudanças, quase imperceptíveis, podem levar a resultados, assim, extraordinários. Nossa missão aqui é essa: entender se essa promessa se sustenta e como, na prática, isso funciona. E para começar, vamos direto para uma história que parece quase lenda: a transformação do ciclismo britânico. Pensa assim, por quase 100 anos, eles eram irrelevantes no esporte. Em 110 anos, nenhum ciclista britânico tinha vencido o Tour de France. Era um desempenho medíocre ano após ano. Até que, em 2003, chega um cara chamado Dave Brailsford. Ele assume como diretor de performance e, bom, tudo muda. E a filosofia dele, que ele batizou de agregação de ganhos marginais. Um nome meio corporativo, né? Totalmente. Mas a ideia por trás é assustadoramente simples. Ele acreditava que se você pegasse absolutamente tudo, cada mínimo detalhe que envolve o ato de andar de bicicleta, tudo, e melhorasse cada coisinha em só 1%, a soma desses ganhos minúsculos ia criar um avanço notável. Certo. Quando a gente ouve isso, a primeira coisa que vem à mente é o óbvio, né? Sei lá, selins de bicicleta mais confortáveis, pneus com mais aderência. Exato. Mas eles foram muito, muito além do óbvio. E é aí que a história fica interessante. O nível de detalhe que eles buscaram parece um pouco excessivo, não? E foi justamente esse excesso que fez toda a diferença. Para você ter uma ideia, eles contrataram um cirurgião só para ensinar os atletas o jeito certo de lavar as mãos. Para que isso? A diminuir a chance de pegar um resfriado. Simples assim. Testaram dezenas de géis de massagem para ver qual acelerava mais a recuperação dos músculos. E o exemplo mais famoso, pintaram o interior do caminhão da equipe de branco. De branco? Por quê? Isso parece coisa de consultor querendo justificar o salário. A lógica era que, no fundo branco, eles conseguiriam ver minúsculas partículas de poeira que poderiam, de alguma forma, afetar a mecânica super precisa das bicicletas. Uau! É uma obsessão pelo detalhe. Uma obsessão pelo 1%. E a questão é que funcionou. E como funcionou? Em apenas 5 anos, nos Jogos Olímpicos de 2008, a equipe britânica levou 60% das medalhas de ouro do ciclismo. 60%? Sim, e de 2007 a 2017, eles ganharam 178 campeonatos mundiais e 5 vitórias no Tour de France. É um resultado absurdo. A pergunta que fica e que o livro tenta responder é: como é que melhorias tão pequenas, quase invisíveis, se acumulam num resultado tão desproporcional? É aqui que a gente entra no coração do livro, na matemática por trás dos hábitos. A ideia é que hábitos são os juros compostos do autoaperfeiçoamento. O autor faz uma conta que é simples, mas choca. Se você melhora 1% todo dia, por um ano, no final você não está 365% melhor. Você está quase 38 vezes melhor. É um crescimento exponencial. Exato. E o contrário também é verdade. Se você piora 1% todo dia, o resultado vai se aproximando de zero. O grande problema é que no dia a dia, esse 1% é invisível, sabe? E na academia hoje, não te deixa mais forte amanhã. Estudar um idioma por 1 hora não te torna fluente. E como a gente não vê o resultado na hora, a gente desiste. Isso me lembra demais aquela frustração de começar algo novo. Você se dedica por 1, 2 semanas e nada. Parece que nada acontece. É aí que a maioria joga a toalha. O livro tem uma analogia ótima para isso: a do cubo de gelo. Perfeita. Imagina uma sala muito fria, 25 graus negativos, e tem um cubo de gelo em cima da mesa. Você começa a aquecer a sala bem devagar. Menos 24 graus, menos 23, nada acontece. O gelo continua lá, sólido. Exato. Menos 10, menos 5, nada. Continua sendo gelo. Só quando a temperatura passa de 0 para 1 grau positivo é que ele começa a derreter. A mudança de 1 grau, que antes não fazia nada, de repente dispara uma transformação enorme. É isso.
Todo o trabalho feito antes, todo aquele aquecimento não foi desperdiçado, ele estava sendo armazenado. Esse é o tal platô do potencial latente. A gente se frustra porque espera um progresso linear, mas os resultados mais poderosos de qualquer processo de composição demoram a aparecer. E o próprio autor do livro, James Clear, viveu isso na pele de uma forma bem dramática. Sim, a história pessoal dele é bem forte. No ensino médio, ele foi atingido no rosto por um taco de beisebol. Nossa! A lesão foi gravíssima, múltiplas fraturas no crânio, coma induzido, uma recuperação longa e muito difícil. E ao tentar voltar para o time de beisebol, ele foi cortado. Uma humilhação, né? Ele estava no fundo do poço. Então, a virada dele não foi um grande momento de iluminação, uma epifania. Foi o contrário, né? Ele focou em coisas minúsculas. Em vez de pensar, preciso ser um grande atleta de novo, ele se concentrou em arrumar o quarto todos os dias, em garantir horas de sono de qualidade. Exatamente. Hábitos pequenos que davam a ele uma sensação de controle de volta. Ele reconstruiu a confiança dele a partir dessas pequenas vitórias diárias. E o resultado, 6 anos depois do acidente, foi que ele foi eleito o melhor atleta da universidade. É a prova do conceito. O que nos leva a uma das distinções mais importantes do livro, a diferença entre metas e sistemas. Ah, isso é bom, porque a gente vive num mundo totalmente focado em metas, né? Perder 10 quilos, faturar 1 milhão, ganhar o campeonato. Mas o argumento do livro é que vencedores e perdedores têm exatamente as mesmas metas. Ninguém entra numa competição para perder. Se a meta não é o que diferencia, então o que é? É o sistema. A meta é o resultado que você quer. O sistema é o processo que te leva até lá. O time de ciclismo não focava na meta vencer o Tour de França. Eles focavam no sistema, melhorar 1% em tudo que a gente faz. O argumento é até radical. Se você tiver um bom sistema, os resultados aparecem como consequência. Você poderia até ignorar as metas. E isso vai ainda mais fundo. Não é só sobre o que você faz, mas sobre quem você é. A ideia das 3 camadas, tipo uma cebola. Perfeito. A camada de fora é mudar os resultados. O que você obtém, tipo perder peso. A do meio é mudar os processos. O que você faz, tipo ir à academia. Mas o núcleo, a camada mais profunda e que realmente dura, é mudar a identidade. Tornar-se o tipo de pessoa que não perde treinos. O exemplo do livro sobre parar de fumar é simples e genial. 2 pessoas recebem uma oferta de cigarro. A primeira diz, não, obrigado, estou tentando parar. Ela ainda se vê como fumante. Exato. A segunda diz, não, obrigado, eu não fumo. Isso é uma mudança de identidade. O comportamento de recusar não é mais um sacrifício. É só um reflexo de quem ela é. Cada ação é como um voto para o tipo de pessoa que você quer se tornar. É isso aí. Você não se torna um escritor de uma hora para outra. Você se torna um ao sentar para escrever todo dia. A identidade nasce dos hábitos. Ok, a teoria é muito poderosa, mas como a gente torna isso prático? Aí que entram as 4 leis da mudança de comportamento. A primeira é, torne-o claro. E parece que o fator mais importante aqui e que a gente mais ignora é o ambiente. Totalmente. O ambiente é tipo uma mão invisível que molda nosso comportamento. O livro cita um estudo fascinante com soldados americanos na Guerra do Vietnã. Lá, cercados de estresse, com acesso fácil, cerca de 20% deles se viciaram em heroína. Um número altíssimo. E a visão que se tem é que o vício em heroína é quase uma sentença, né? Exato. Mas o que foi surpreendente foi o que aconteceu quando eles voltaram para casa. Longe de todos os gatilhos, do estresse, dos amigos que usavam, da disponibilidade da droga, 9 em cada 10 largaram o vício quase da noite para o dia. Espera aí. Isso parece simples demais. A gente não pode dizer que um vício tão poderoso como o da heroína some só porque a pessoa mudou de endereço, né? E a dependência química, a parte cerebral, o livro não está simplificando demais para provar um ponto? É uma ótima objeção. O livro não ignora a fisiologia, mas ele joga a luz em algo que a visão tradicional talvez subestime: o poder dos estímulos. O ambiente no Vietnã estava saturado de gatilhos que levavam ao uso.
Em casa, esses gatilhos sumiram. A lição não é que o vício é simples, mas que a gente superestima o autocontrole. As pessoas que a gente chama de disciplinadas, na verdade, não têm mais força de vontade. Elas são melhores em criar ambientes que não exigem força de vontade o tempo todo. Entendi. Elas tornam as tentações invisíveis. Menos heroísmo, mais arquitetura de ambiente. Faz sentido. A segunda lei é torne-o atraente. E aqui a ideia é que a gente imita os hábitos de 3 grupos: as pessoas próximas, a maioria e os poderosos. A história das irmãs Polgar é um exemplo perfeito disso. É uma história incrível. O pai delas, o Laszlo Polgar, tinha uma teoria: gênios não nascem, são feitos. E ele decidiu provar isso criando as próprias filhas para serem gênios do xadrez. Um experimento um tanto radical. Muito. Mas desde pequenas, elas viveram e respiraram xadrez. A casa era cheia de livros de xadrez, elas jogavam o tempo todo, participavam de torneios. Para elas, essa obsessão era o normal, era atraente, porque era a cultura da família. E o resultado? As 3 se tornaram jogadoras de elite. A Judith Polgar foi a mais jovem grande mestre de todos os tempos. Então, o truque é se inserir numa cultura onde o comportamento que você quer ter já é o padrão. Quer ler mais? Entre num clube do livro. Quer ficar em forma? Treine com gente que já está em forma. O grupo normaliza o comportamento. Exatamente. E a terceira lei se conecta a isso. Torne-o fácil. Nossa energia é finita. Se um hábito exige muito esforço, a chance da gente falhar é enorme. A chave é reduzir o atrito, a dificuldade. Quer comer mais saudável? Deixa a fruta já cortada na geladeira, bem na sua frente. Esconde o chocolate. Quer tocar violão? Não guarda ali no estojo dentro do armário. Deixa num suporte no meio da sala. É a famosa regra dos 2 minutos, certo? Que qualquer hábito pode ser iniciado em menos de 2 minutos. Ler antes de dormir vira ler uma página. Correr 5 quilômetros vira calçar o tênis de corrida. Parece bobo, sabe? Trivial demais para funcionar. Mas funciona porque o objetivo inicial não é correr os 5 quilômetros, é dominar a arte de começar, de aparecer, é automatizar o início do comportamento. Depois que você já calçou o tênis e saiu de casa, a parte mais difícil passou. Você está construindo a identidade de alguém que não perde treinos, mesmo que o treino só dure 5 minutos. Ok. Então o hábito tem que ser claro, atraente e fácil. Mas e a recompensa? Muitos hábitos bons, tipo comer salada, o retorno demora para vir. É aí que entra a quarta lei, né? Torne-o satisfatório. Essa é a lei crucial, porque lida com o nosso cérebro. Nosso cérebro evoluiu para querer recompensa imediata. O prazer de comer um doce é agora. O benefício de não comer é daqui a meses. Existe um desalinhamento. Para um hábito grudar, ele precisa gerar algum tipo de satisfação imediata. E como fazer isso? Não dá para se recompensar com um brigadeiro depois da academia. Seria ir contra o objetivo. Não precisa ser algo grandioso. Pode ser tão simples quanto marcar um X num calendário todo dia que você cumpre o hábito. Aquele ato de marcar já te dá um feedback positivo. Você vê a corrente de X crescendo e não quer quebrar. Isso gera uma satisfação imediata. Ou, sei lá, transferir um dinheirinho para uma conta de viagem toda vez que você evita um gasto desnecessário. Exatamente. A recompensa é imediata e está alinhada com o objetivo maior. O importante é o cérebro associar o hábito a algo positivo, aqui e agora. Então, a jornada é essa. A gente começa entendendo o poder dos juros compostos dos pequenos hábitos, depois precisa ter a paciência de atravessar aquele platô onde parece que nada acontece, e o foco de verdade não é na meta final, mas em construir um sistema de hábitos que reforça a identidade que a gente quer ter. E para isso, usamos as 4 leis para nos guiar. Exatamente. E o mais bonito desse sistema é que ele depende menos de heroísmo e mais de estratégia, de design. Em vez de depender da força de vontade, que uma hora falha, você se torna o arquiteto do seu ambiente. Você torna os bons hábitos óbvios, atraentes, fáceis e satisfatórios. E faz o exato oposto com os maus hábitos. Mas aí vem o desafio final, que talvez seja o maior de todos. Digamos que você fez tudo isso.
O sistema está funcionando, o hábito está estabelecido. O que acontece daqui a 6 meses, quando a novidade passa e tudo vira rotina? Quando fica chato, você tocou no ponto que, segundo o livro, separa os amadores dos profissionais. A maior ameaça ao sucesso a longo prazo não é o fracasso, é o tédio. Qualquer um consegue se esforçar quando está motivado, quando a coisa é nova. Mas a maestria exige prática. E prática, por definição, é repetição. Os profissionais são aqueles que aparecem para treinar mesmo nos dias em que não estão com a menor vontade. Eles se apaixonam pelo processo, não só pelo resultado. De certa forma, eles aprendem a se apaixonar pelo tédio. Apaixonar-se pelo tédio. É uma ideia poderosa e, ao mesmo tempo, um pouco desconfortável. Isso nos deixa com uma reflexão final, né? Se essa capacidade de continuar apesar do tédio é o que define a maestria, em qual área importante da nossa vida o tédio pode estar nos impedindo de chegar no próximo nível? E como a gente poderia redesenhar o processo não para fugir da repetição, mas para encontrar alguma satisfação dentro dela?